Pessoal, sejam todos bem-vindos aí a esse bate-papo. Hoje a gente está com uma ilustre presença aqui, o professor Fernando Lima, Master Black Belt, com o professor Luiz Fernando e com o professor José Carlos aqui. A ideia, pessoal, é a gente fazer um bate-papo hoje com o professor Fernando sobre carreira, como o Seis Sigma pode alavancar a carreira de vocês. Então hoje eu vou explorar ao máximo aqui o professor Fernando e vamos tirar todas as dúvidas. E depois, se vocês tiverem algumas dúvidas, pode mandar para a gente nas nossas redes sociais, que a gente, se precisar, a gente fala com ele novamente. É isso aí. Então é isso, pessoal. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre carreira, falar sobre Seis Sigma e carreira. Então, agradecer aqui ao professor Luiz, ao professor José Carlos aqui pelo convite, né? O pessoal da A3 aqui empenhado em falar sobre Seis Sigma, que é bastante salutar, um tema bastante importante no mercado de trabalho hoje em dia. Então, quando a gente está falando de Seis Sigma e carreira, pessoal, nós temos aí uma baita oportunidade de crescimento profissional no final do dia, né? Porque o que o Seis Sigma vai fazer pela questão profissional de uma pessoa, né? O Seis Sigma é desenvolvimento, é conhecimento, né? E conhecimento é algo que desenvolve a pessoa para trabalhar, para resolver problemas do dia a dia, né? Para solucionar problemas, que é o grande enfoque, aí, o grande objetivo do Seis Sigma. Então, quando a gente está aí se formando, né? Fazendo uma formação, começando lá pelo White Belt, passando pelo Yellow Belt, a gente está agregando conhecimento. Então, quando o profissional vai fazer ali o seu treinamento de Green Belt e depois de Black Belt, ele vai se capacitar a fazer uso de ferramentas de análise de dados. Então, a gente sai daquela questão de tentar resolver problemas por tentativa e erro e passa a fazer boas análises, a trabalhar de forma consistente, utilizar métodos, aplicar métodos para resolução de problemas. E o que é mais importante para uma empresa do que resolução de problemas? Não é mesmo? Se a gente parar para pensar, né, a empresa está ali resolvendo problemas de todos os tipos, né? Problemas internos, problemas dos seus clientes. E o profissional capacitado em Seis Sigma, ele é justamente a pessoa que vai trabalhar nessa resolução dos problemas mais complexos. Então, é um profissional diferenciado do ponto de vista de carreira, né? É altamente demandado pelas empresas justamente pela sua capacidade de fazer boas análises, de trazer boas soluções. Então, é aquela pessoa que é curiosa, né? Sai da sua zona de conforto e, com isso, traz resultados para a empresa. A partir do momento em que a gente aplica um método estruturado, com o uso de ferramentas, né? Da qualidade, ferramentas estatísticas para fazer boas análises, e entregar bons resultados, esse profissional ganha em termos de aceitação profissional, digamos assim. As empresas passam a demandar esse profissional porque ele é altamente produtivo, ele vai trazer realmente capacidade analítica para dentro da empresa. Então, se a gente der uma olhada hoje, aí são muitas as plataformas que a gente pode fazer uma pesquisa, né? Se você pesquisar aí por oportunidades de trabalho, vocês vão perceber que muitas delas já pedem a formação de Seis Sigma, né? Então, hoje a empresa ela já pede que o profissional entre ali capacitado como Green Belt, como Black Belt. É um requisito para o processo seletivo. Muitas das vezes é requisito para processo seletivo. É necessário que para você concorrer a uma determinada vaga você tenha a qualificação. Por quê? Porque a empresa já começa a perceber que essa qualificação é um diferencial. O profissional que ela tem dentro de casa precisa conseguir fazer a aplicação, ao uso daquela metodologia ou daquelas ferramentas para determinadas atividades dentro da empresa. E isso é legal porque não é só para um determinado tipo de função ou de especialização. Então, se a gente olhar, né, o Seis Sigma então é aplicável somente para a área industrial, ali, para resolução de problemas produtivos? Não necessariamente. Então, se você pesquisar hoje, você vai achar bancos, né, interessados em profissionais com formação de Seis Sigma. A área de logística, né, a gente tem aí essa parte de e-commerce ultimamente demandando bastante profissionais de Seis Sigma. A parte de marketing, olha só que interessante, né, é uma área completamente diferente aí do que o engenheiro eventualmente está acostumado, né? Existe essa associação entre a engenharia e o Seis Sigma, né, até pela questão de ser um método ali que vai fazer uso de métodos quantitativos, mas não necessariamente precisa estar associado a essa área, né? Então você tem aí diversas áreas demandando as capacitações de Seis Sigma e o que é mais legal, pessoal, é que assim, são especializações diferentes, né,
para funções muitas vezes diferentes, mas qual é o diferencial do profissional com formação de Six Sigma? É a sua capacidade analítica. E capacidade analítica nunca é demais, né? As empresas elas demandam isso para diversas atividades do seu dia a dia ali. Então a gente diz que é um grande impulsionador de carreiras, né, o Six Sigma. Fernando, mas assim, vamos imaginar que eu comecei agora na empresa, sou um auxiliar lá de produção, mas eu comecei a fazer uma engenharia e eu queria me especializar em Six Sigma. Se eu fizer um curso de Six Sigma, no que isso vai ajudar na minha carreira dentro de uma empresa? Então vamos entender assim, ó, você está buscando uma formação para se desenvolver, certo? A sua formação em engenharia, ela vai te passar conhecimentos técnicos, conhecimentos teóricos, que de alguma forma são conhecimentos acadêmicos. Uhum. O Six Sigma vai te ajudar a trazer isso para a prática. Então, assim, não que a formação em engenheiro não vai te permitir o conhecimento prático, mas o Six Sigma é um método para você conseguir aplicar conhecimentos teóricos na sua atividade prática. Então, vamos supor, você vai lá aprender como é que funciona um determinado segmento aí, vamos supor, da mecânica, né? Então, você vai aprender uma teoria. Essa teoria, a gente costuma dizer que ela é uma teoria determinística. Você vai lá, tem uma teoria que vai dizer qual é o comportamento de uma variável, certo? Quando você vai para a prática, né, quando você vai aplicar aquilo no dia a dia, nem sempre as coisas funcionam conforme a teoria. Por quê? Existem diversas condições ali práticas que fazem com que os resultados sofram algum tipo de variabilidade. E essa variabilidade ela é influenciada por diversos fatores, que é justamente aquilo que o Six Sigma vai nos ajudar a estudar. Então, o Six Sigma ele vai te proporcionar digamos assim, conciliação do seu conhecimento teórico, aquilo que você está aprendendo na universidade, com questões de um ponto de vista prático. Saber que as coisas nem sempre funcionam da forma teórica, porque elas são influenciadas por outras questões práticas, os chamados ruídos ou as variáveis que estão ali interagindo dentro de um processo. O Six Sigma vai te permitir, através do uso de métodos e de ferramentas, fazer uma boa análise em relação a isso e conseguir entender o que é que está provocando a variação daquilo que você espera. Então a gente diz que é sair do mundo determinístico e passar também para o mundo, né, probabilístico, como a gente chama, né, onde as coisas elas têm interação entre si. Então, além de você conseguir, digamos assim, entender a parte prática das questões teóricas que você está aprendendo na universidade, isso vai te dar uma baita bagagem para você conseguir resolver problemas de ordem prática mesmo. Então, assim, você sai ali de uma condição onde eu estou tentando me capacitar e você passa aí, além de capacitação técnica, a questão prática, né? A resolução efetiva de problemas. Então, é uma grande ponte, digamos assim, para que você consiga transformar o seu conhecimento teórico em questões práticas, em resolução de problemas mesmo no dia a dia. Tá? E é interessante porque te abre esse leque, né? Essa visão de que as coisas nem sempre funcionam da forma teórica. Né? A teoria ela ajuda a explicar muita coisa, mas no mundo real as variáveis elas se interrelacionam e isso causa variabilidades nos resultados esperados. Nem sempre a variabilidade que você observa no resultado daquela atividade que você está desenvolvendo, ela é aceitável. Muitas das vezes o cliente exige uma variabilidade menor em relação àquilo que está sendo entregue. E aí você tem que conseguir, por meio das ferramentas e por meio do método que a gente ensina nos nossos treinamentos, entender essas fontes de variação, conseguir aplicar métodos de controle para essas fontes de variação, para que o seu resultado final ele varie menos. E variando menos, ele vai entregar muito mais próximo daquilo que o seu cliente exige, provavelmente. Então, ele te dá essa bagagem prática, te permite sair do mundo teórico para o mundo prático também, e, além disso, é conhecimento. Né? Você vai lidar com problemas reais. Então, quando você, em outra situação, for exigido a resolver um problema e você já tenha, de alguma forma, trabalhado com aquilo, você já vai ter ali uma experiência, uma bagagem muito importante para tratar esses casos. Entendi. Então, mesmo eu sendo um auxiliar, trabalhando na produção, se eu aprender sobre o Six Sigma, ele vai me dar uma bagagem para eu começar a ver as coisas ali de forma sistêmica, para eu conseguir
fazer uma análise de um problema, Exato. trazer uma solução, sugerir alguma coisa. A condição que você passa a observar os problemas, ela é diferente, né? A partir do momento em que você sabe que existem fatores atuando ali sobre aquele determinado problema que você está estudando, você começa a ter um olhar mais crítico para aquilo. E dentro de uma organização, ainda que você tenha digamos assim, um cargo de entrada, né, você ainda não seja ali um especialista, você pode sugerir, né, você pode levantar problemas potenciais. Você pode, inclusive, mesmo que você não tenha um programa Six Sigma dentro da sua organização, você pode, por que não, sugerir a abertura de um programa Six Sigma, sendo você o condutor de um projeto. Tá? Se você já está dentro de uma organização onde existe uma estrutura de Six Sigma, por que não integrar um time de projeto, onde vai se trabalhar a resolução de algum problema prático e importante para a empresa, que é o que geralmente o Six Sigma preconiza, né? Que é realmente resolver problemas que sejam relevantes para os resultados da organização. Então, é uma forma de você ganhar em experiência, né? E também demonstrar o seu interesse, a sua capacitação, a sua capacidade de interação e resolução desses problemas que vão acontecer e das mais diversas ordens, né? É aquilo que a gente está desenvolvendo ali no âmbito empresarial, ele é sujeito a problemas de todo tipo, inclusive coisas inesperadas, né? O pensamento sistêmico, entender que esses problemas, muito provavelmente, eles não são fruto de uma condição pontual, mas sim de algo que se repete, e tentar entender quais são os fatores que causam esse problema, né? Que fazem com que ele volte a acontecer. Depois, claro, tratando e bloqueando essas causas, é aquilo que vai permitir que esses resultados permaneçam no longo prazo. O profissional que tem essa capacidade de entender que os problemas são sistêmicos e atuar controlando os fatores sistêmicos, ele certamente vai ser muito mais valorizado pela empresa. Ô, Fernando, bacana, isso quando a gente está falando de um auxiliar. E, pessoal, eu vou apertar o professor Fernando aqui hoje, porque como ele é o master, né, o especialista, eu quero colocar uma dúvida aqui. Então, numa situação hipotética, imagine que eu seja um gerente de manutenção. O que agregaria eu fazer um curso de Six Sigma? Porque eu já estou num cargo de gerência já. Claro. Teoricamente, ali é só eu manter o meu trabalho ali. Se eu fizer um curso de Six Sigma, isso agrega alguma coisa? Então, vamos lá. Como gerente, você provavelmente vai ser uma pessoa ali que vai ser altamente cobrada, né? Então, assim, é responsável pela questão da manutenção, se for esse o caso. Então, todos os problemas que acontecerem com os equipamentos, maquinário, qualquer coisa que acontecer dentro da organização, em última instância é sua responsabilidade, certo? Correto. Se você consegue determinar ali quais são as causas das principais quebras dos seus equipamentos, isso vai te ajudar ou não? Vai te ajudar, não vai? Você não vai conseguir trabalhar preventivamente para evitar que essas falhas aconteçam, certo? Então, assim, vamos dizer, o gerente de manutenção, a obrigação dele é deixar as coisas funcionando, certo? Sim. A partir do momento em que você consegue utilizar métodos e ferramentas para entender a causa, né, dessas possíveis falhas e trabalha para preveni-las, né, você vai estar com certeza contribuindo para atingir esse resultado. E a empresa vai te valorizar mais por isso, né? Olha, o meu gerente aqui da minha área de manutenção, ele não espera o problema acontecer para atuar, né? Ele é um cara que atua de forma preventiva. Por quê? Ele conhece os fatores que podem causar a indisponibilidade de um equipamento. Eu te fiz essa pergunta porque é comum, hoje você vê anúncios de empregos, então você vê lá, gerente de manutenção, requisito Green Belt, desejável Black Belt. Aí daqui a pouco você vê uma outra área que se fala assim, puxa, não faz sentido, né? Normalmente a gente imagina que o Six Sigma é utilizado ali por engenheiros que vão fazer ali projetos na área de fábrica mesmo, né? E aí você começa a olhar engenheiro ou gerente de manutenção e é desejável que ele tenha ali um curso de Black Belt. Outra hora você vê lá, gerente de RH com curso de Black Belt. Isso. Aí a gente acaba se perguntando, puxa, por que ele precisa saber, precisa ser um Black Belt ali, para contratar outras pessoas do Six Sigma? Ou por exemplo, um gerente de RH, que benefício ele teria se ele fosse um Black Belt ali? O que é legal do Six Sigma, José, é assim, a gente tem a capacidade analítica, ela se expande demais, né? Então, assim, você não necessariamente, numa
posição de gerente, você vai ser a pessoa que vai resolver o problema, né? Muitas das vezes você tem uma equipe que vai trabalhar em prol da resolução desses problemas. Mas como a formação em Six Sigma te permite ampliar a capacidade analítica, você se torna uma pessoa mais crítica. Então, ainda que você tenha ali pessoas trabalhando em prol da resolução de um problema, esse gerente ou essa pessoa que está capacitada, por ter essa capacidade analítica e um pensamento baseado ali em dados e fatos, né, ele não se deixa mais, entre aspas, se iludir por soluções paliativas ou por soluções que não estejam realmente embasadas. Então, esse se torna um profissional com uma capacidade de análise crítica. Então, ainda que ele não seja o responsável em última instância em conduzir a melhoria, não a posição de gerência ou alguma coisa, né, na condição de liderança, ele se torna um profissional mais crítico e apto a discutir, a falar sobre esses problemas, né? A partir do momento em que ele, vamos supor, tenha dentro da sua equipe, né, um profissional responsável pela melhoria contínua e ele recebe um input dizendo, olha, nós precisamos conduzir essa melhoria, nós precisamos fazer este investimento para resolver um problema. Este profissional com a capacitação em Six Sigma, ele vai ser mais crítico, ele vai conseguir questionar melhor os motivos, os porquês daquela solução. E isso é enriquecedor, tanto pelo ponto de vista, né, da discussão técnica, que vai ser conduzida ali entre o gerente e a sua equipe, por exemplo, né, e também vai ser mais produtivo para a empresa, porque a gente acaba caminhando em direção a uma solução muito mais bem estruturada, né? Deixa de ser aquela solução superficial que eventualmente você pode ali reduzir o problema momentaneamente e logo ali na frente ele retorna, né? Então a capacidade analítica ela é muito ampliada com o Six Sigma. E isso é natural, né? O profissional que tem alta capacidade analítica, ele é altamente procurado pelas empresas justamente por essa sua capacidade em transformar resultado, né? Ele transforma essa sua capacidade analítica em resultados financeiros, né? E, claro, o profissional que é altamente demandado também, né? Aí tem o outro lado, benefício dessa história, ele ganha um pouquinho a mais, Fernando, né? tem uma pergunta que o pessoal sempre nos faz, né, Luiz? Que é quanto que eu vou ganhar, né? Eu saindo ali, sendo um mediano ali, iniciando nessa carreira, iniciando na indústria, se eu fizer um curso de Six Sigma. Mas eu não queria que você respondesse agora, eu queria que você deixasse para falar no final. Vou fazer suspense, então. No finalzinho do nosso bate-papo, daqui a pouquinho, eu queria que você falasse qual é a chance que eu tenho começando de auxiliar dentro de uma empresa, e aí não importa se eu estou fazendo engenharia, se eu estou fazendo administração, se eu estou fazendo marketing, né? Não importa o que eu estou fazendo, mas assim, eu queria que no final você desse uma dica pra gente que está começando. Eu vou assim, Zé, até para deixar claro, né? Depois a gente fala lá no final, a gente fala um pouquinho mais sobre salário, valores, né? Legal. Mas assim, só para deixar claro, né? Do que a gente está falando quando a gente fala de Six Sigma? Análise de dados, análise de informação. O que hoje, né, de alguma forma, é considerado o novo petróleo do mundo de hoje, vamos dizer assim? Os dados, as informações. Quem tem capacidade analítica se destaca no mundo onde os dados, as informações são fundamentais para a tomada de decisão. E aí nós saímos daquela condição de que análises superficiais para análises profundas, análises embasadas, análises com conhecimento. Então, a partir do momento em que você tem aí uma profissional que está lidando com aquilo que hoje é considerado mais importante, né, em termos de resultado para as empresas, que é justamente a capacidade de entender os seus clientes, os dados, aquilo que ela consegue captar, porque informação a gente tem de monte hoje, né? Eu acho que a gente é bombardeado até em excesso por informação. A capacidade de transformar esses dados, essas informações em conhecimento, em resultado de análise, né? Isso é fundamental. E isso a gente não consegue pedir para a inteligência artificial, ela não vai conseguir fazer para a gente. Ela pode ajudar a nos resolver um problema matemático, a fazer um cálculo, isso com certeza a gente tem vários métodos analíticos aí para nos ajudar. Agora, eu preciso saber o que pedir, eu preciso saber o que eu quero analisar, quais são os resultados que eu quero. Se eu pedir para a inteligência artificial me trazer um resultado e não souber pedir para ela fazer, ela não vai conseguir nos ajudar. Tá? Então, esse é o profissional que
daqui para frente vai ser demandado. É aquele que tem a capacidade de fazer a análise, né? Ou seja, ele pode até não ser um profissional altamente capacitado do ponto de vista matemático, porque as ferramentas hoje nos permitem fazer os cálculos. Por exemplo, no nosso treinamento Seis Sigma, a gente vai ver que muitos dos cálculos são realizados ali por softwares estatísticos. A gente não precisa fazer manualmente mais os cálculos. Hoje em dia talvez não faça mais sentido. Mas a gente precisa saber o que aquele resultado de cálculo quer dizer. A gente precisa entender o que aquele dado está me dizendo, né? E é essa capacidade analítica que a gente vai buscar desenvolver. Então, nós estamos aí falando, né? Profissional de alta capacidade analítica, vai trabalhar dados, vai fazer análise, vai trazer resultado. E aí lá no final a gente fala quanto que esse cara vai ganhar. Quando você falou para mim desse negócio de análise de dados, eu fiquei pensando, uma pessoa que está fazendo marketing, ela vai ter capacidade de fazer análise de dados? Ou ela precisa fazer análise de dados? Né? Então, capacidade ela vai ter, mas ela precisa fazer alguma análise? Vamos pensar assim, ó. Qual é o objetivo de uma campanha de marketing? O que a gente quer, né, no final do dia? Alcançar pessoas é uma delas. Atrair pessoas, sim, certo? Se eu tenho, vamos supor, eu tenho 2 métodos para fazer isso. Eu posso fazer um tipo de abordagem onde, eu vou usar um exemplo aqui que a gente usou lá no nosso treinamento. Eu tenho dois tipos. Eu tenho um produto, vamos supor que eu tenho esse produto, eu quero oferecer para o mercado. E eu posso dar 2 tipos de abordagem em relação a esse produto. Posso dizer, ó, esse produto é bom por causa disso, ele tem essas qualidades e tudo mais. E eu posso ir para uma outra linha. Por exemplo, você tem um produto similar. O seu produto não é tão bom quanto o meu, porque o seu produto tem esse problema, tem aquele problema que o meu não tem. Então eu posso ter abordagens diferentes. Se eu levar isso para o mercado, qual das 2 abordagens está trazendo mais engajamento, está trazendo mais atenção para o meu produto? Eu posso determinar se eu sigo por uma linha ou se eu sigo por outra. A análise dos resultados de uma campanha de marketing, por exemplo, quantos leads eu tive numa campanha que fala, né, vamos dizer assim, as qualidades do meu produto, quantos leads eu tenho da campanha que fala mais sobre as diferenças, vamos chamar assim, entre o meu produto e o do concorrente. Isso é valioso para quem está fazendo o trabalho de marketing, né, de você atrair um cliente para uma determinada... Porque se eu não tiver ferramentas para fazer essa análise, eu posso insistir numa estratégia que seja menos eficiente. E aí o meu resultado das minhas campanhas, das minhas atividades relacionadas à atração de atenção dos clientes em potencial, ela pode ser menor. Tá? Então, eu diria assim, hoje em dia a gente já não tem mais aquela condição assim, eu sou um profissional de marketing, então eu sou só o criativo. Você pode ser o criativo, não é um problema, mas você precisa saber se a sua orientação criativa ela está conduzindo a resultados ou não. E o Seis Sigma pode te ajudar a fazer essa análise. E a partir daí você pode, né, utilizar a sua capacidade aí criativa de forma mais eficiente. Afinal de contas, assim, não basta ser criativo, né? A gente precisa conseguir resultados. Né? E análise de dados para a obtenção de resultados é fundamental. Fernando, uma contribuição. Né? Eu tive uma mentoria há um tempo atrás, uma mentoria que não tem nada a ver com a área de engenharia, né? Apesar de ser muito voltado para a engenharia, eu estava numa mentoria onde falava sobre marketing. E eu acabei conhecendo 2 pessoas lá, e que elas estão se destacando muito nesse meio, né? E um deles era Green Belt e o outro tinha trabalhado numa grande multinacional como Black Belt. Ah, que interessante. Ele tá voando alto, cara. Que legal. Voando muito alto. E aí, a hora que eu conversei com eles, falou assim, ó, o que me ajudou muito a alavancar minha carreira foi o Six Sigma. Olha só. E aí eu fiquei pensando depois, porque assim, como a gente vem da área da indústria, então a gente é muito focado ali em trazer resultado dentro de indústria, principalmente metal mecânica, né? Que você fica focado, né? E quando você vê pessoas trabalhando em outras áreas, por exemplo, no marketing, e aí faz todo sentido, né? Porque imagina que ele pega uma campanha e aí ele destrincha aquela campanha inteira utilizando as ferramentas do Seis Sigma. Ele vai ter muito mais sucesso do que uma pessoa que ela está voltada só para o lado criativo, né? Tem que ter o criativo, mas tem que ter a análise dos dados. Né? E assim, né? Essa gestão do conhecimento é importante. E esse profissional, ele com certeza, ele se destaca nesse sentido, porque ele começa a entender que as variáveis ali que estão envolvidas no sucesso de uma campanha, né, elas muitas das vezes são sistêmicas. Então você não vai resolver ali o
problema de uma campanha. Muitas das vezes isso vai servir para várias outras campanhas, porque as coisas elas acabam se repetindo. Você vai fazer uma campanha hoje, entregou, amanhã vem um outro cliente, você vai fazer uma outra campanha. Então, poxa, se eu começo a analisar dados, e esses dados eu preciso, claro, me preocupar na forma como eu vou obter, na qualidade desses dados, né? Como que eu vou processar, quais são os resultados que eu quero obter, tudo isso o Seis Sigma te ajuda a fazer uma análise. Você tem que partir, claro, de um problema que você quer solucionar ou de alguma questão que você tem a responder, e o Seis Sigma é um método justamente para te ajudar na condução dessa análise. Mas a partir do momento que você determina ali quais são as condicionantes de sucesso, e você consegue verificar que essas condicionantes, né, elas são, digamos assim, melhores em determinadas configurações, você passa a replicar isso para o seu trabalho. E isso vai te gerando ali um sucesso. E aí a gente pode ir para outra linha, não só para áreas diferentes, mas também para outras condições. Por exemplo, um empreendedor. Você acha que é interessante para o empreendedor conhecer ali, né, ter a base para analisar dados relativos ali, independente do segmento, se ele for da área comercial, da área industrial, sei lá, da área de finanças, tá? Todos os segmentos, eles acabam lidando com dados, eles produzem dados de alguma forma. A capacidade de analisar isso é fundamental, né? E, de novo, não de forma superficial, né? Eu olho ali, parece que isso daqui é melhor que aquilo, mas sem base estatística, muitas das vezes, pode ser enganoso, né? Você vai trabalhar com que base? Você vai considerar dados de onde? Como esses dados são obtidos? Eles são de alta confiança ou não? Né? Tudo isso é importante. Se você simplesmente coleta uma base de dados ali e olha para ela superficialmente, você pode estar sendo conduzido a informações incorretas, né? Ou sendo conduzido a resultados não ótimos, digamos assim, porque aquela informação pode não ser estatisticamente significativa, representativa. Então, ali ao longo do treinamento de Green Belt e de Black Belt, a gente vai falar sobre significância estatística, como é que a gente faz uma boa análise, tamanho de amostra, né? Tudo isso é importante para você poder compor bem ali o seu resultado de análise, tá? Então, essas questões, o Seis Sigma ajuda o profissional, né? E ele pode, de novo, aplicar isso dentro de uma organização, como um colaborador daquela organização, no seu próprio empreendimento, né? São várias as aplicações aí que ele pode fazer, mas de qualquer forma, a capacidade analítica e a forma de pensar em termos sistêmicos, ela se expande muito a partir da formação em Seis Sigma, seja de Green Belt ou Black Belt. Ou seja, uma análise consistente ali dos dados, isso pode reduzir o risco de fracasso, por exemplo, na definição de uma estratégia? Sem dúvida, né? Até para você poder avaliar ali quais são os resultados que você teve no passado, decorrente de estratégias similares, né? A gente sempre vai pautar o resultado como uma análise do ponto de vista científico, né? Então a gente tenta entender de fato o que causou um determinado problema, tá? A gente vai entender que assim, o profissional de Seis Sigma, ele passa a ser muito questionador. Então, se ele tem ali um resultado adverso, ele começa já ali a pensar, poxa, o que pode ter acontecido aqui? Quais são as variáveis que podem ter conduzido aquele resultado adverso? E a partir dali ele começa e claro, né, a gente acaba incentivando também a curiosidade, né? Você, a partir do momento que você é curioso, você quer saber ali o que causou aquele problema, né? E o profissional, ele tende a seguir ali uma linha de resolução, entender primeiro o que aconteceu para depois resolver aquele problema. Então, aumenta a assertividade, né? Aumenta a capacidade analítica, ele consegue também melhorar ali a sua capacidade de liderança, afinal de contas, ele vai lidar com pessoas. Muitas das vezes, se esse profissional, por exemplo, ele vai conduzir um projeto na condição de líder, ele vai delegar atividades. Então, a gente falou lá, por exemplo, da pessoa que está começando a sua carreira, né? Talvez ele pode utilizar o Seis Sigma ali, participando inicialmente e depois conduzindo projetos, até para desenvolver as suas habilidades de liderança, né? Se ele almeja algum dia exercer uma condição ali de líder, de gestor, de gerente, né? Ele pode utilizar o Seis Sigma como uma estratégia, inclusive, para desenvolver a sua liderança. Afinal de contas, na condução de projetos de melhoria contínua, ele vai lidar com pessoas e ele vai aprender a como lidar com pessoas em prol de um objetivo, né? Então não é somente ali trabalhar em grupo, aquela
aquela coisa mais superficial, a gente tem que aprender a trabalhar em grupo. Não, no Seis Sigma nós estamos trabalhando em grupo em prol de um resultado. O resultado muito bem estabelecido, definido, com meta, com valor, com prazo, tudo direitinho, né? E aí o profissional ele acaba entendendo como que ele pode gerir pessoas para chegar nesse resultado. E a partir daí ele desenvolve também as suas capacidades de liderança. Tá? Então é uma formação bastante completa, gente. Eu diria assim, o profissional formado em Seis Sigma só tem a ganhar. Ele não tem ali, digamos assim, prejuízo em ter o conhecimento que ele vai adquirir de capacidade analítica, de análise de dados. Fernando, olhando dessa forma, então, por exemplo, se eu estou indeciso o que eu quero estudar, então eu resolvo entrar num curso ali de logística, mas eu não sei muito bem se é isso que eu quero. E aí eu posso, né, lá na frente falar assim, não era bem isso que eu queria, agora eu quero fazer um curso de TI, aí eu vou lá e ligo para TI. Pelo que eu percebi, o curso de Seis Sigma, ele vai ser um curso que você não vai se arrepender porque ele vai ser aplicável a qualquer área, né? Então, mesmo que eu mude de uma área de TI para uma área da saúde, eu vou continuar utilizando os mesmos conceitos que eu aprendi no Seis Sigma. Né? Você vai adaptar a área que você vai trabalhar, sem sombra de dúvidas, porque as variáveis são diferentes, mas o Seis Sigma é um método de análise e resolução de problemas. Vai fazer o uso de dados para gerar conhecimento e resolver problemas. Problemas vão existir em qualquer área de atuação. Qualquer área de atuação, na área médica, na área de serviços, na área de indústria, qualquer tipo de segmento de atuação, a gente lida com problemas reais. Por quê? No final das contas, nós estamos trabalhando em prol de um resultado, seja geração de lucro, atendimento de pessoas, seja o que for, a gente tem ali uma meta, um objetivo, um resultado. Qualquer segmento é assim, né? Então, por exemplo, se a gente está dentro de um ambiente empresarial, a empresa normalmente quer gerar lucro, resultados para os seus acionistas, né? Então, assim, o Seis Sigma, ele é um método justamente de resolução de problemas, redução de custos, melhoria de produtividade, resolver problema de qualidade. Isso existe em qualquer área, né? Então, se você hoje foi lá, né, começou o seu curso de logística, não deu certo, poxa, não me adaptei bem aqui. O conhecimento que você vai ter de Seis Sigma, que é um conhecimento de análise de informação, você pode levar isso para qualquer outra área do conhecimento. Vai mudar o dado que você vai trabalhar. Ao invés de trabalhar lá com tempo de trânsito, por exemplo, que você vai ter de uma mercadoria sair do ponto A para o ponto B, na área da tecnologia da informação, você vai levar lá para um outro tipo de informação, como, por exemplo, qual é a quantidade de dados que eu preciso processar, qual é o hardware que eu uso aqui, qual é o resultado de análise que o hardware X versus o Y me traz. São diferentes os tipos de análise que você vai fazer, no sentido de que os dados são diferentes, mas a capacidade analítica ela é aplicável para qualquer segmento. Tá? E aí você, claro, né, a partir do momento em que você muda a sua especialização, você vai aprendendo cada vez mais sobre sua nova especialização e vai enxergando como que o Seis Sigma pode te ajudar dentro daquela área. Mas o conhecimento ele é aplicável para todos os segmentos que você possa imaginar. E, além disso, né, dentro do curso que a gente formatou na A3, a gente procura justamente dar exemplos de diversas áreas que é para mostrar ali, ou pelo menos para tentar ilustrar, que a gente pode fazer o uso da ferramenta em diversas áreas. Tá? Eu diria que depende do profissional, né, também ter um pouco da criatividade de você adaptar para aquilo que você está trabalhando, né? Muitas das vezes a gente mesmo participou um tempo atrás, vocês estavam comigo, de uma palestra que um dos participantes levantou a mão e falou: poxa, mas eu trabalho na construção civil, eu não vejo aplicabilidade disso para a minha área, né? Você lembra disso? Então, assim, muitas das vezes é ou um pré-julgamento, né? A pessoa vê, poxa, um método quantitativo, vai falar de estatística, não é muito a minha, eu não quero trabalhar com isso. E aí ele cria um bloqueio, né? Uma barreira, né? Isso não serve para mim. Quando, na verdade, ele deveria fazer uma abordagem ao contrário. Ele deveria, né? Olha, poxa, legal, análise de dados. Que tipo de dados que eu tenho nos meus processos? Quais são os meus processos? Quais são os resultados, os entregáveis que eu tenho que ter? Né? E aí você começa a adaptar como é que aquele método e aquelas ferramentas,
né, podem ser úteis para entregar aqueles resultados que você vai trabalhar. Então é um pouco de, né, despir aquele preconceito. Poxa, ferramenta estatística, né, dá trabalho, tem que fazer análise de dados, né, poxa, eu vou ter que conhecer ali um pouco sobre distribuição de probabilidade, né, não querendo dizer que, né, não tem a sua complexidade, mas a gente precisa, né, se despir do preconceito para entender que isso é muito útil, né? Pode ser utilizado e, de novo, né, como foi o profissional do marketing lá. Quem consegue fazer isso vai se destacar. E tá? deixa eu aproveitar a brecha aqui, que é o seguinte, tenho um contato com alguns alunos da A3 e o pessoal, eles tem 2 alunos em específico, um do curso de MASP, Metodologia de Análise e Solução de Problemas, e um outro do curso de Ferramentas da Qualidade. Né? Então é um pessoal que está querendo alavancar a carreira, que está buscando cursos extracurricular, né? E eles querem avançar para o Seis Sigma. Certo. Né? Eles vieram me procurar e falaram assim, professor, quero muito fazer o Seis Sigma, gostei dos cursos básicos aqui, né? Mas eu quero avançar na minha carreira. Né? Só que assusta um pouco, fala Seis Sigma, ele fica um pouco assustado. Né? Ele perguntou sobre o suporte na condução de projetos. Falou assim, eu sou um analista, né? Quero tocar projetos, mas não me sinto ainda seguro para desenvolver, para cumprir as etapas de marketing, do Six Sigma. O curso da A3 possibilita esse suporte para que ele consiga fazer uma condução do projeto Six Sigma. São alunos que têm interesse, né, mas que se sentem ainda um pouco inseguros por não ter exatamente essa orientação. Legal. Eu diria assim, o curso da A3 ele é um curso bastante flexível e ele é híbrido, que é mais interessante ainda, né? Dá uma particularidade diferente, né? Assim, é bastante interessante. Por quê? Ele concilia uma parte do treinamento que é online, e aí você tem as vantagens de poder fazer em qualquer local e em qualquer hora, conforme a sua disponibilidade. Então não tem aquela necessidade de você ter que se deslocar até um local, né? Ter que reservar um horário específico para fazer o treinamento. Você pode fazer conforme a sua disponibilidade efetivamente. Mas ao mesmo tempo a gente procura fazer, né, a maior interação possível com os alunos. Então a gente tem aí uma mentoria que a gente faz todas as quintas-feiras às 18 horas, onde o aluno leva as suas dúvidas para que a gente possa interagir, né, e sanar essas dúvidas. Então, a gente já tem algumas mentorias aí realizadas com participação de alunos, que está bem interessante. O pessoal tem trazido umas dúvidas bem bacanas ali para a gente tratar. E, além disso, a gente dá o suporte para a parte do projeto também, né, que é aquela questão de realmente ajudar o aluno a colocar em prática, sair só do teórico e ir para a prática. Então a gente tem um portal onde a gente coloca à disposição do aluno, ele pode subir o seu projeto nesse portal e aí um dos membros do nosso time, né, muito provavelmente eu, inclusive, devo participar diretamente desse processo, a gente vai analisar o projeto que está sendo desenvolvido e retornar para o aluno, né, alguns feedbacks, dizendo para ele, olha, dentro da etapa Define, você deixou aqui, né, uma atividade sem uma resposta adequada. Talvez valha a pena você considerar outra condição para esse resultado que você trouxe. Então, a gente procura dar esse suporte também para a colocação em prática desse método, né, para não ficar uma coisa somente teórica. Né? A ideia é para o aluno que ele consiga extrair o máximo da experiência dentro da A3. Então ele tem canais onde ele pode demandar, né, e receber essa ajuda aí em termos de aplicação da metodologia. Então a gente coloca à disposição essa análise de projeto, inclusive ali para trocar ideias, né, desenvolver esse projeto aí de uma forma que ele consiga realmente colocar em prática o que ele aprendeu. Tá? É claro que dentro da A3 a gente não vai ter o conhecimento da parte técnica do processo em que ele está analisando, mas a gente pode fazer uma análise metodológica com bastante segurança, se ele está seguindo os passos da metodologia, né? E gerar informação para ele, retornos, feedbacks sobre esse desempenho em termos metodológicos. Tá? Isso aí então vai o recado para o Michel e para o Lucas, né, que me procuraram. Vocês estão querendo alavancar a carreira? Tá aí o Master Black Belt, né, encorajando para que vocês sigam, né,
do curso aí, do início, né, o curso de Six Sigma aí da A3 para alavancar a carreira de vocês aí, muito bom. E contem com a gente, né? Se o objetivo é alavancar a carreira, nada melhor do que seguir aqui com os treinamentos da A3. Estamos aí para ajudar realmente nesse desenvolvimento profissional. E a equipe do Seis Sigma aqui, né, estamos nós aqui discutindo a respeito disso, tem justamente esse propósito, tá? E colocamos aí à disposição todos esses canais para ajudar vocês nesse desenvolvimento profissional, que, como nós falamos aqui, certamente vai ajudar vocês. Fernando, legal, mas eu tô curioso aqui, né? Nesse Ufa, bate-papo aqui, né? pra gente saber quanto que eu vou ganhar. Eu tô preocupado com isso daí. Eu quero saber, eu sei que o curso de Seis Sigma, o investimento não é um investimento muito baixo, né? Você até encontra, eventualmente, em algumas plataformas, alguns cursos aí, que não tem esse tipo de suporte, com um valor muito pequeno, que é até de desconfiar, né? Mas, no geral, a gente sabe que o investimento não é muito baixo, e aí a gente tem uma preocupação, né? Com essa garantia, né? O professor Luiz colocou bem, né? Essa questão, né? Em que tipo de suporte a gente vai ter, e a gente sabe que aqui na A3 a gente tem um suporte diferenciado com a sua mentoria. Não é à toa que você tem mais de 15 anos aí de experiência aí como Master Black Belt. E só que, por outro lado, a gente precisa saber, eu vou conseguir alavancar minha carreira, tá? Mas e quando a gente fala de salário, para que nível que eu vou mudar, né? Se eu conseguir ali iniciar no Seis Sigma, né? Eu sei que eu vou ter oportunidades e muitas coisas vão depender do cenário, né? Empresa que você tá, para onde você tá indo, tudo, mas assim, me dá uma luz, né? do que o pessoal tem feito, por exemplo, quando é um Green Belt, um Black Belt, até para eu saber, de repente você fala assim, não, Black Belt na média do mercado é X, você fala, isso para mim não faz sentido. Claro, claro. Claro, todas essas variáveis que você colocou são importantes. O segmento que você vai atuar, qual é a posição que você vai ter dentro da organização, se você vai ser um profissional dedicado ao Seis Sigma ou se você vai ter outras atribuições, né? Porque as empresas eventualmente têm o Seis Sigma como uma atividade em paralelo àquela que é a sua atividade fim, né? Então tudo depende aí da configuração, aonde você vai trabalhar, quais são as configurações ali da posição que você vai exercer. Mas o que a gente pode dizer com segurança é que o profissional aí formado em Green Belt, ele vai ter ali na sua média salarial R$ 6.500, R$ 7.000. Um profissional de Black Belt aí com já mais experiência, mais conhecimento, se ele já tiver aí, né, desenvolvido alguns projetos, ele pode chegar aí a 10, 12 mil reais com tranquilidade no mercado de trabalho. Vai depender, de novo, de tudo isso que a gente falou, segmento, aonde ele vai atuar. A gente tem casos aí que eu conheço de profissionais que têm um salário bem superior, inclusive a esses 12 mil reais. Né? Você tem aí a condição também, se você consegue demonstrar aí um bom desempenho, né, de você atingir cargos de liderança, e a formação de Seis Sigma, como a gente falou, é um diferencial também para a formação de líderes, tá? E aí você pode chegar lá aos seus 18, 20 mil reais aí, dependendo de novo de todas essas configurações que a gente falou. Então, tudo depende aí do qual é o caminho que você vai trilhar, mas é uma alavanca importante, especialmente para quem está começando a carreira. É importante fazer o que a gente chama aí de disclaimer, né? Que é abrir a informação, né? Não significa que ao se formar você vai imediatamente passar a ganhar isso, mas você se habilita do ponto de vista de conhecimento. E uma outra questão que eu acho que é importante a gente ressaltar também, não basta só fazer o treinamento, né, pessoal? Vocês precisam tentar aplicar, e é por isso que a A3 busca esse diferencial aí de você ter essa interação conosco aqui, com o Master Black Belt, para você conseguir colocar os conhecimentos em prática. Sim. Porque é a prática que vai permitir a você demonstrar a experiência suficiente na metodologia e nas ferramentas para chegar nesses níveis salariais que a gente falou aqui. Não basta ter o certificado, tem que saber tocar o projeto. A formação em si só, né, ela é importante, mas ela não é suficiente. Né? Você precisa conseguir aplicar isso na prática e transformar em resultado. Né? É isso, no final do dia, o que vai fazer com que a empresa valorize esse profissional. Então, não é só o conhecimento, é o conhecimento e a prática, as duas coisas em conjunto. E ainda assim, se a empresa não valorizar o profissional, né, essa pessoa que, um Green Belt, um Black Belt, ela vai
sofrer uma mudança de mentalidade em que ela vai se encorajar e falar, poxa, eu posso mais. Perfeito. Se a empresa não vai me valorizar, Perfeito. tem um mercado aí que eu posso estar buscando novas oportunidades. E como a gente falou, um mercado ávido por profissionais que saibam analisar dados, né? Profissionais que tenham formação de Green Belt, de Black Belt. Se você, de novo, convido a todos, procurem ali nas plataformas de seleção, né? Vocês vão encontrar muitas oportunidades de trabalho onde a formação de Lean Six Sigma, né, de Green Belts, de Black Belts, ela é requisito para preenchimento dessas posições. Então, se você não tiver o reconhecimento interno, eventualmente da organização que você está, certamente o mercado de trabalho está aí procurando profissionais com essa formação. E aí você abre um leque de possibilidades, né? Pode, como a gente falou, inclusive aí, achar outros segmentos que forem do seu interesse, onde você possa aplicar o conhecimento do Six Sigma. Bacana. Legal? Legal. Tá aí o papo, né? O papo com o Master Black Belt de hoje sobre carreira. Carreira e Six Sigma. Maravilha. É isso. Então, obrigado aí, pessoal, pelo convite, né? Novamente me coloco à disposição de vocês aí. O nosso objetivo é realmente proporcionar aí a melhor experiência possível dentro da A3 aí em relação à formação e colocar em prática o Six Sigma, né? Colocar para funcionar além da formação, tá certo? Gostou do papo? Deixe um comentário, se inscreva no nosso canal, né? E até a próxima aí. Grande abraço. Grande abraço, pessoal.